Neste módulo, começaremos a falar de verbos. Tereza, verbo era para ser no princípio, igual diz lá na Bíblia, no princípio era o verbo. Mas o verbo de lá é o verbo palavra. E sobre palavra nós estamos estudando desde o princípio. Vamos agora, de fato, falar sobre o verbo enquanto classe de palavra. Já falamos muito dele, né? Porque já aprendemos concordância, tivemos de identificar o verbo, regência verbal, o verbo e os seus termos subordinados. Mas agora falaremos de parte chata, que é flexão de tempo e de modo, conjugação de verbos. Nós falaremos sobre flexão de modo, indicativo subjuntivo, imperativo, flexão de tempo. Trabalharei aqui alguns procedimentos, mas olha, verbo a gente não tem jeito, tem de entender, claro, né, quando usar, qual é a relação de sentido, o efeito de sentido que ele estabelece, mas tem de usar e de conjugar. Então vou começar colocando aqui na sua telinha conjuga-me, www.conjuga-me.net. É muito bacana este site, porque você nele coloca um verbo no infinitivo, nome do verbo, e ele dá todas as flexões de tempo, de modo, de pessoa, de número. Dá o modo, todos os modos, inclusive o imperativo, e dá as formas nominais, o gerúndio, o particípio. Então é uma ferramenta de estudo. Até sugiro assim: vamos estudar verbo agora? Está online? Deixa abertinha uma janelinha assim desse conjuga-me.net. Vai estudar verbo depois? Ah, vou sentar e vou resolver uma lista de questões aqui nesse banco de questões. Deixa do lado o conjuga-me. É um instrumento a que nós podemos recorrer, bastante, totalmente confiável, de conjugação de verbos. Eu sei que é uma chatice, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, porque quem é que usa o vós, Tereza? Quando eu digo vamos flexionar o verbo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E no nosso dia a dia, a não ser que você seja de uma região em que se use o tu, né? Você ainda pode pertencer a uma categoria dos que usam tu. Eu moro numa região em que não se usa o tu, então no nosso dia a dia, eu, você, ele, ela, nós, a gente, não é? Vós ninguém usa, eles e elas. É o que acontece na prática. Então é uma distância enorme entre a teoria e a prática, porque esse vós, por exemplo, é uma flexão que no português do Brasil pouco se emprega. E o tu também é uma flexão que no português do Brasil, considerando todas as regiões, é restrita a algumas. A maioria dos brasileiros não usa o tu, usa o você. Então, vamos entender uma coisa. Há um universo enorme de assuntos envolvendo verbo e flexões verbais de tempo e de modo. Nós vamos nos concentrar nos assuntos que são mais cobrados. E não é um assunto muito cobrado a flexão verbal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não, os examinadores querem saber em que tempo está flexionado o verbo, os examinadores querem saber correlação de tempos verbais, para ninguém dizer assim, se eu soubesse, irei com você. Não, se eu soubesse, irei com você, não é se eu soubesse, iria com você. Ou se eu souber, irei com você. Então isso é correlação de tempos verbais. Então neste universo enorme chamado verbo, nós vamos nos concentrar naquilo que tem aplicabilidade, aplicação nas provas de concurso. Certinho? Então vamos começar aqui com um panorama a respeito de o conceito, né? É uma palavra variável, a palavra que mais varia na língua portuguesa, varia em modo, varia em tempo, varia em pessoa, varia em número e varia em voz. Então são 5 as flexões do verbo. E expressa a ação, processo,
estado, que são os verbos de ligação, ou fenômeno da natureza, que são os fenômenos meteorológicos. O cliente discutiu com o vendedor. Discutiu é um verbo. Indica uma ação praticada pelo cliente. Gostamos de gramática. Gostamos é um verbo. Indica um processo. Não é uma ação de gostar. Eu pratico a ação de gostar. Não, eu pratico a ação de discutir. Eu pratico a ação de estudar. Eu pratico a ação de falar. Mas gostar é um processo. É um verbo. Flexiona-se no tempo, em modo, em pessoa. O povo brasileiro está indignado com a corrupção. É um verbo. Indica um estado. É um verbo de ligação. Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Sujeito, verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. É quase uma equação sintática de tão frequente. Choveu no Rio Grande, mas não nevou. Choveu e nevou são verbos. São verbos que indicam fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos. São chamados de verbos impessoais. Então, os verbos indicam ação, processo, estado ou fenômeno. Os verbos que indicam estado são os verbos de ligação. Certinho? Conceitos gerais de verbo. Formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são 3. As formas nominais do verbo são o infinitivo, que é o nome do verbo. Quando você quer saber a conjugação de um verbo lá no Conjuga-me, você digita numa janelinha o nome do verbo e o nome do verbo é o infinitivo. Gerúndio, que é uma forma nominal do verbo. O gerúndio, que é o NDO, estudando, falando, construindo. E o particípio, que é também uma forma nominal do verbo. Vou botar um E aqui, porque é um rol taxativo. Infinitivo, gerúndio e particípio. O particípio, que é aquele que, para o particípio regular, tem uma terminação ado ou ido. Estudado, sorrido. São formas nominais do verbo. Quando elas aparecem nas orações, sem conectores, as orações são chamadas de orações reduzidas. Certinho? Conjugação verbal. Conjugação verbal, a que conjugação os verbos pertencem? Então, os verbos podem pertencer à primeira conjugação, que são aqueles que terminam em AR, cantar, estudar, namorar, contemplar, gostar, fabricar. É a maioria dos verbos em português é de primeira conjugação. Segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER, e os verbos que terminam em IR, IR é a terceira, OR. Então, ter e os verbos dele derivados, manter, deter, escrever, são verbos de segunda conjugação, e os verbos por, com acento, o verbo por, no infinitivo tem acento, para diferenciar de por preposição, um dos poucos acentos diferenciais que existem na língua portuguesa atualmente. Supor, são todos de segunda conjugação. Tereza, mas olha, a segunda conjugação eu achei que fosse a segunda vogal, A, E, I, O, U. Primeira conjugação, primeira vogal, segunda conjugação, ER. Mas entram os que terminam em OR. Sabe por quê? Porque num passado muito distante, o verbo por não era verbo por, era verbo poer. Num passado muito distante da língua portuguesa, os verbos que terminam em OR, na verdade, terminavam em OER. Então, eles são, historicamente, verbos da segunda conjugação. Com o passar do tempo, ao longo dos anos, dos séculos, esse é desapareceu e aí só ficou por.
por uma questão de eufonia, o bom som. Mas aí está a origem o motivo, né, a justificativa de os verbos terminados em OR pertencerem à segunda conjugação, porque todos eles um dia já terminaram em OER. E os verbos da terceira conjugação, que são os verbos que terminam em ir. Partir, sorrir, são os verbos que terminam em IR. Partir, sorrir, esculpir. São poucos. A maioria dos verbos termina em AR, são verbos da primeira conjugação. Depois, os verbos de segunda conjugação, terminados em ER. E depois, em termos de quantidade na língua, os verbos terminados em IR. Não há verbos terminados em UR. Então, não há verbos nem da quarta e nem da quinta conjugação, né? Da quarta conjugação seria os terminados em OR, mas pelo motivo que eu já apresentei, eles estão na segunda. Verbos regulares, irregulares e anômalos. Anômalos, nós temos dois verbos, unanimemente anômalos, o verbo ser e o verbo ir. Cada pessoa de cada tempo se conjuga de uma maneira diferente. Não há nenhum padrão. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Tu foste, nós éramos. Olha só, não há nenhum eu fui, eu vou, eu ia. Não se mantém nenhum padrão. Eles são completamente diferentes, assim, uns em relação aos outros, dentro da flexão. Os verbos regulares, eles mantêm um paradigma. Eles mantêm um paradigma, um protocolo de conjugação. Vou usar o nome paradigma, porque ele é o mais usado. Por exemplo, verbo estudar. Em todos os tempos, de todas as pessoas, de todos os modos, o verbo estudar mantém, primeiro, um elemento fixo, que se chama radical, que está presente em todos. Estudar, estudo, estudei, comprar, também é um verbo regular, tem o mesmo radical em todas as formas. E aí você vê, ó, comprou, comprei. São verbos que, para os tempos e os modos, apresentam as mesmas terminações. Então, todos os verbos regulares de primeira conjugação se conjugam, por exemplo, no pretérito perfeito do indicativo, na primeira pessoa com esse ei. Estudei, comprei, adorei, manifestei, namorei, amei. Esses são verbos regulares, entendemos? São aqueles em que, para todas as flexões de tempo e modo, mantém-se um elemento fixo, que é um radical, e muda-se só a chamada desinência, que é essa parte que se agrega ao radical. E essa desinência é fixa. Se a gente decorar quais são essas aí, é decorar mesmo. Você já estudou língua estrangeira? Já estudou inglês? Eu, há 2 anos, comecei a estudar francês e tive que ralar para aprender. Tenho, né? Estou estudando, é um processo. E tenho de memorizar muito essas terminações verbais dos verbos regulares no francês. E quando uma pessoa estuda português, o estrangeiro estuda português, tem esse mesmo trabalho. Então, pensa assim, pretérito perfeito dos verbos regulares de primeira conjugação. Namorar, namorei. Cantar, cantei. Estudar, estudei. E por aí vai, porque é sempre o ei, ei, ei. Esses são os verbos regulares. E os verbos irregulares mantêm certos padrões. Não são anômalos, não são totalmente diferentes, como eu fui, ele é, nós seremos, em que, né, parece não haver nenhum elemento comum. Os verbos irregulares mantêm um certo padrão, mas não com este rigor que os verbos regulares mantêm.
Por exemplo, trazer é um verbo irregular, porque eu digo eu trago, e não digo eu trazo, né? Eu trouxe e não eu trazi. Mas há um certo padrão, porque eu trouxe, ele trouxe, nós trouxemos. A partir dessa modificação que ele tem em relação ao infinitivo, as pessoas se conjugam. Então, nem é regular, como o verbo falar, que em todos os tempos, de todos os modos, aparece o mesmo radical, fale, nem é como o verbo anômalo. O verbo irregular segue um certo padrão, né, embora não mantenha o mesmo radical, que é esse elemento que se mantém nos verbos regulares para todas as conjugações. Graças a Deus, a maioria dos verbos em língua portuguesa é regular. Então, a gente termina tendo de memorizar o paradigma, né? Quais são as desinências, as terminações que eu suando para fazer do francês. Certamente você estudou inglês em algum momento da sua vida e também precisou aprender como é que os verbos se conjugam. Só que aqui é a nossa língua, né? Não estou falando de língua estrangeira. Vamos lá. Então, mantém um paradigma, os verbos regulares mantêm um paradigma e eles mantêm, eu quero uma caneta. E eles mantêm um radical, mantém esse radical em todos os tempos, que é essa parte que é a base de significado e que vai ser comum a todas as flexões de tempo e de pessoa, e os verbos irregulares mantêm um certo padrão, mas não tem um radical. Não tem o mesmo radical para todos os tempos e modos. Trazer é um verbo, é um exemplo de verbo irregular. Verbos anômalos nós temos dois, o verbo ser e o verbo ir, que não seguem qualquer paradigma, qualquer lógica, digamos assim, de conjugação. Os verbos abundantes, né? Muito legal esse nome. Verbos abundantes são os que têm dois particípios. Os verbos abundantes apresentam dois particípios. Um particípio, por exemplo, depois a gente vai trabalhar com eles. O verbo aceitar. Existe aceitado. Se eu soubesse, teria aceitado sua proposta. E tem aceito. Sua proposta foi aceita pela diretoria. Então, este particípio aqui, terminado em ado, às vezes termina em ido, é o chamado particípio regular. E esse outro aqui é o particípio irregular. Imprimir, tem imprimido e tem impresso. Nós vamos trabalhar com esses verbos depois. Para antecipar, porque eu sei que você fica curioso aí, os particípios regulares são usados com os auxiliares ter ou haver. Se eu soubesse, eu teria aceitado. E o particípio irregular é usado com os verbos ser e estar. A proposta foi aceita. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Isso aqui é só um panorama geral aqui para você ter uma ideia. Verbos defectivos são verbos que apresentam defeitos. Defectum significa defeito. Então, eles apresentam defeitos de conjugação. Quer dizer que eles não se conjugam em todas as pessoas de todos os tempos. Não se conjugam em todas as pessoas de todos os tempos. Quando a gente vai conjugar, muitas vezes a gente vai conjugar um verbo que é defectivo e a gente sente uma coisa estranha. Todas as pessoas de todos os tempos ou modos. Por exemplo, como é que você diria como é que você diria o verbo colorir no presente do indicativo do verbo colorir? Não existe. Não existe eu coloro, não existe eu coluro, não existe. Qual é o presente do indicativo do verbo falir? Eu
Não existe. Eu falo, eu falho, não existe. Qual é o presente do indicativo da primeira pessoa do verbo polir? Eu pulo meu carro todo domingo. Eu polo. Não, não existe também. Então, olha, são exemplos de verbos defectivos. Eles apresentam defeitos. Eles não se conjugam em todos os tempos de todas as pessoas. E os tempos compostos, que terminam formando, que terminam ligados ao conceito de locução verbal. Então, eu digo assim, vou fazer isso amanhã. Isso é um tempo composto. Farei seria o tempo simples. Ou eu digo assim, isso tem provocado. É um tempo composto. Provoca. Mais de um verbo tem a ver com o conceito de locução, não é? Mais de um verbo, todo tempo composto é uma locução verbal. Nem toda locução verbal é um tempo composto, né? Aquelas locuções de verbos de vozes verbais, de voz passiva, o trabalho foi feito é uma locução verbal, mas não é um tempo composto. Tempo composto só quando indica tempo mesmo. Isso aqui é futuro, isso aqui é presente, tá? Flexões verbais. 5. Os verbos flexionam em modo, tempo, vozes, pessoa e número. Isso aqui são assuntos que não são contemplados agora, porque vozes verbais já há um módulo só para elas. Flexão de pessoa e número é concordância. Então, neste módulo agora, em que nós estamos falando de verbo, nós vamos falar basicamente de flexão de modo e de tempo. Flexão de número e de pessoa é regra de concordância. O verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Flexão de modo, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Qual é a diferença, Tereza? O modo indicativo indica uma certeza, um fato. O modo subjuntivo indica uma hipótese, uma possibilidade ou uma concessão. As orações concessivas pedem, em regra, o modo subjuntivo, concessão. E o modo imperativo expressa ordem, conselho. Se eu disser estude mais, estude verbo, é tão interessante, não é uma ordem, é um conselho ou súplica. Não me mate, eu digo, né, a um bandido. Não é uma ordem, nem é um conselho, é uma súplica. E aí vai depender muito do contexto. E os tempos? Presente, um fato que ocorre simultaneamente ao momento da fala, pretérito, que é o passado, um fato anterior ao momento da fala, e futuro, um fato posterior ao momento da fala. Vamos lá. Se você fizer os exercícios, aprenderá mais. Faça-os. 3 verbos aqui. Fizer, aprenderá e mais. Vamos ver o primeiro. Se você fizer. Você vai fazer? Não sei. Não sei, é possível que você faça. Se você fizer, é uma possibilidade. Então, que modo é esse? Subjuntivo. Que tempo é esse? Futuro. Se você fizer, é algo que ainda pode acontecer. Eu nem sei se vai acontecer, mas se acontecer, será no futuro. Que voz? Ativa. Lembra? Você é o sujeito agente, é você que vai fazer. Então, se eu tenho um sujeito agente, o verbo está na voz ativa. Pessoa, você. Terceira pessoa, o verbo está. Tereza, mas você é a pessoa com quem eu falo. Mas é um pronome de tratamento. Todos os pronomes de tratamento
levam o verbo a concordar na terceira pessoa. Então, o verbo está na terceira pessoa. Do singular. É você, não é vocês. Singular. Vamos para o segundo verbo. Aprenderá mais. Aprenderá está em que modo? Modo indicativo, que é uma certeza. Eu não sei se você vai fazer os exercícios, mas se você fizer, aprenderá. É certo que você aprenderá. Modo indicativo. Tempo, futuro. Aprenderá, futuro. Futuro relacionado com futuro, já é correlação verbal. Voz, ativa. Você aprenderá. Você é o sujeito, continua a ser o sujeito, elíptico aqui, oculto, e você aprenderá. Voz ativa. Terceira pessoa, que é o mesmo sujeito, do singular. Faça-os. Faça! Não é um conselho? Posso dizer que é uma ordem. Não estou ordenando. É um conselho. Então, modo imperativo. O modo imperativo não se classifica em tempo. O modo imperativo se classifica em forma. E tem modo imperativo afirmativo, como este aqui, ou modo imperativo negativo. Não os faça. Né? Então, não tem classificação de tempo. Voz ativa, porque é você que vai fazer. O mesmo sujeito de terceira pessoa e do singular. Então é isso. Flexão verbal é isso. Flexão de tempo e flexão de modo. Flexão de vozes nós já vimos lá atrás, numa aula de vozes verbais. Flexão de número e de pessoa também já vimos lá atrás, numa aula de concordância. Então, fizemos aqui esse nosso voo panorâmico sobre conceitos relacionados a verbo e já identifiquei o nosso objeto de estudo. Nós vamos estudar flexão de modo e de tempo. Vamos nos concentrar, porque a matéria é ampla, mas vamos nos concentrar naquilo que é importante e imprescindível saber para a prova de concurso público. O resto, conjuga-me.net. Daqui a pouco eu volto, a gente vai falar de modo indicativo.